Hello class, how are you today? Espero que vocês estejam muito bem, né? Vamos dar início a mais uma aula de inglês e eu quero começar desejando a vocês uma boa semana, que o Senhor Deus esteja cuidando e protegendo cada um de vocês. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso capítulo. Na aula passada nós começamos a estudá-lo e o título dele falava sobre Do you smell this? Você consegue sentir o cheiro disso? Então, nós falamos um pouquinho na nossa última aula sobre as partes do nosso corpo. Hoje a gente vai relembrar algumas partes e também vamos falar dos 5 sentidos. Então, preste atenção para você não perder nenhum momento assim da nossa explicação, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí essa imagem, a imagem de abertura do seu livro, que você também pode encontrar na página 80 e 81, tá? É a abertura do capítulo 2 da unidade 5 do nosso livro. E como eu falei para vocês, o título dessa unidade é Do you smell this? Você sente o cheiro disso? E nós falamos um pouquinho na nossa última aula sobre essa abertura, né? Há coisas que nós sentimos o cheiro e gostamos e é agradável, né? Mas há coisas como o lixo, né? Como essa meninazinha que está colocando o lixo para fora e ela está aí sentindo um cheiro desagradável, né? Então, qual é a parte do nosso corpo que a gente consegue sentir os cheiros? É com o nosso nariz, né? Do you know what the 5 human senses are? Você sabe quais são os 5 sentidos do corpo humano? Então, nós também vamos falar sobre isso na nossa aula. Mas antes de falar sobre os sentidos, eu quero começar relembrando com você algumas partes do corpo. Você pode encontrar essas partes na página 82 do nosso livro. Lá você vai encontrar essa imagem, né? Onde nós temos um garoto e uma garota e nós temos o título Body Parts, partes do corpo. E aí, na nossa última aula, nós já falamos sobre elas e agora nós vamos usar essa imagem para relembrar o nome de algumas partes, tá? Nós temos aqui a primeira setinha apontada para a cabeça do menino, né? Cabeça em inglês nós chamamos de head. Head. Em seguida nós temos os ombros, shoulders. Shoulders. Nós também temos o dedo do pé, toes. Toes. Toes são os dedos dos pés. E o joelho, knees. Knees. Essas são as partes que nós estamos identificando aí no menino. E na menina, vamos olhar. Nós temos aqui os olhos, eyes, as orelhas, ears, o braço, arm, a perna, leg. Do outro lado a gente tem a boca, mouth, o narizinho, nose e a mão, hand, ou hands, no caso das mãos, hands. Ok? Então, essas são algumas das partes do nosso corpo. Na nossa última aula, eu também passei uma atividade para casa, né? Para vocês completarem, para vocês escreverem as partes do corpo, não foi? E aí, na nossa próxima aula, a gente vai fazer a correção dessa atividade, tá bom? Hoje, eu quero falar com vocês ainda sobre partes do corpo. E nós temos aí na página 84 uma música bem conhecida de vocês, que em português a gente conhece como cabeça, ombro, joelho e pé, né? E você deve lembrar. Então agora nós vamos ouvir o áudio dessa música, tá certo? Em inglês, tá bom? Então a gente vai ouvir, depois eu explico para vocês cada partezinha dela. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Heads, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Então, olha só, nós acabamos de ouvir aí, né, as palavras que compõem a nossa música, que diz assim, né? Vou cantar aqui para vocês, quem sabe aí de casa me acompanha, que diz assim: Head, shoulders, ears and toes, ears and toes. Head, shoulders, ears and toes, ears and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, ears and toes, ears and toes. Que em português você deve lembrar, né? Cabeça, ombro, joelho, aqui. A gente não vai falar pé em inglês. A palavrinha é toes, que significa dedos dos pés, lembra? Joelho e dedos dos pés. Head, shoulders, knees and toes. Cabeça, ombro, joelho e dedos dos pés. Joelho e dedo dos pés. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e dedos dos pés. Joelhos e dedos dos pés. Bem fácil, né? Então, eu vou desafiar você aí para essa semana aprender essa música. Se possível, grava um vídeo cantando essa música e manda para a gente aqui na escola, tá bom? A gente vai gostar muito de receber o seu vídeo. Já na página 85, agora sim a gente vai falar de uma coisa bem importante. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês observarem melhor. Pronto. Nós temos aí um ônibus, The Five Senses, o ônibus dos 5 sentidos. Então, gente, diz assim esse texto: I see with my eyes. Eu vejo com os meus olhos, né? O sentido dos nossos olhos é a visão. E a gente vai falar isso em inglês assim: see, see, see. I taste with my mouth. Eu sinto o gosto com a minha boca, né? Qual é o sentido da nossa boca? Não é o paladar, né? Não é sentir o gosto das coisas. Em inglês a gente vai usar a palavrinha taste. Taste, para esse sentido. I touch with my hand. Eu pego com a minha mão, né? Não é o sentido das nossas mãos, não é o toque. I touch, touch. I hear with my ears. Eu escuto com os meus ouvidos, né? Não é o sentido do ouvido, não é a audição. Em inglês a gente vai falar hear, hear. E por último, I smell with my nose. Eu sinto cheiro com o meu nariz. Smell é sentir o cheiro, né? É o nosso olfato, ok? Então agora eu vou deixar uma atividade para vocês bem fácil, tá? A primeira questão pede para a gente completar o texto com as palavras que estão dentro do quadrinho, que são essas palavras aqui, tá? Então diz assim: Hi, my name is Bluebell. I am a monster and I love flowers. Oi, meu nome é Bluebell. Eu sou um monstro e eu amo as flores. I have eyes. My are small. O que ele disse até aqui? Eu tenho um grande... Olha para ele e você vai descobrir o que é grande. Aí você vai completar aqui. Será que é os braços dele que é grande? Será que é 5? Será que é a cabeça dele que é grande? Será que é as pernas ou será que é as mãos? Então, você vai colocar aqui a palavra melhor, tá? I have eyes. Eu tenho olhos. Será que eu tenho braços, olhos? Será que eu tenho 5 olhos? Será que eu tenho cabeça, olhos? Perna, olhos ou mãos, olhos? Então, você vai completar aí com a melhor palavra. Vamos olhar o restinho do texto. My are small too. Minha é pequeno também. I have a watering can in my. E eu tenho um regador em minhas. Aí você completa, tá certo? Segunda questão. Write
Write about your almond monster. Agora, gente, vocês vão completar essas frases seguindo o exemplo da primeira questão, tá certo? E aí vocês vão completar com respostas pessoais. Você vai criar o seu monstro. Você vai colocar aqui um nome para ele. Você vai dizer o que no seu monstro é grande, quantos olhos ele tem, o que nele é grande, mas o que nele é pequeno. Então você vai escolher as partes do corpo e aqui para os olhos você vai escolher uma quantidade de olhos para ele. Lembrando que o nome do monstro é você que vai criar, tá certo? Resposta aí pessoal. E para terminar, vou deixar com vocês também a página de número 86. Pede para a gente escrever e desenhar. Então, nós temos aqui algumas palavrinhas: taste, touch, sit, smell e hearing. E a gente vai colocar aí no melhor lugar, tá certo? Lembrando que taste está relacionado ao nosso paladar. Touch, as nossas mãos. Sit, relacionado à nossa visão, tá certo? Smell, relacionado ao nosso nariz, ao nosso olfato. E hearing, os nossos ouvidos, ouvir, ok? Então, vocês vão escrever o sentido no lugar correto e também vão desenhar, tá certo? Por exemplo, usa o nariz para cheirar. Então, do lado do nariz você vai botar a palavra smell e pode colocar um perfume, desenhar um perfume, por exemplo. Do lado da boca, eu vou usar a palavra taste, que é o paladar. E aí eu posso desenhar uma fruta, por exemplo, aí você vai escolher, tá bom? E a quarta questão, temos aí complete the sentence, complete as frases. I see with my, o que é que eu vejo com os meus olhos? Então você vai escrever a palavrinha olho em inglês. I smell with my, eu sinto o cheiro com o meu nariz. Então você vai escrever nariz em inglês. I hear with my, eu escuto com o meu. Letra D, I taste with my, eu sinto gosto com a minha. E letra E, I touch with my, eu toco com a minha. Então, você vai completar, lembrando que deve escrever todas as palavras em inglês. Qualquer dúvida nessa questão é só olhar lá na página 85, no nosso ônibus dos senses, do Five Senses, ok? Olha só, nós vamos encerrando aqui nossa aula de inglês. Espero que vocês tenham lembrado das partes do corpo. Espero também que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os sentidos, né? Não esqueçam de fazer a nossa atividade, registrar, mandar para o meu WhatsApp, tá bom? Porque é muito importante que vocês enviem, tá certo? Nossa aula de inglês vai ficando por aqui. I see you in the next class. Bye, bye!